Há alguns anos atrás eu lembro de estar na igreja e ouvir o pastor ler Apocalipse capítulo 1, verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nessa época eu me lembro de ser uma criança muito tímida na escola. E por causa disso, me perguntei o porquê de Deus enxergar a timidez como algo ruim. Querendo ou não, todos nós somos diferentes. E mesmo sendo tímido, eu não fazia mal para as outras pessoas. Mas então, por que Deus mandou o profeta João escrever essas palavras? Primeiro, precisamos entender a única coisa que Jesus pede para todo aquele que aceita a sua palavra. Essa resposta encontramos em Mateus. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Se você acredita no Evangelho eterno e que Jesus um dia vai voltar para ressuscitar todos aqueles que crerão em seu nome, precisa pregar esse Evangelho às pessoas ao seu redor. O problema é que uma pessoa tímida não fala das boas novas da salvação. Muitas vezes, em uma roda de amigos, ela fica com vergonha e, por consequência, não consegue ajudar o seu próximo a ver o amor de Jesus. Contando outra experiência, lembro que todas as vezes que saía com alguém para comer alguma coisa, parecia muito estranho orar antes de comer. Na realidade, ao conversar sobre esse assunto na igreja, vi que não só eu, mas muitas pessoas sentiam vergonha de orar em público, independente da situação. Se eu e você acreditamos que Deus é Deus, não podemos calar a nossa voz e nos esconder nesses momentos. Devemos tirar toda a timidez, toda a vergonha, toda a covardia. O apóstolo Paulo escreveu: "Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego." A segunda coisa que temos que ter em mente é que se tivermos um encontro verdadeiro com Deus, podemos pedir que Ele nos dirá o que iremos falar. Uma pessoa iluminada pelo Espírito de Deus não fala nada de si, mas é usada por Deus para salvar as almas que estão perdidas. Em Romanos capítulo 6, verso 13, lemos: "Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça." A Bíblia é clara. Devemos nos colocar à disposição do Senhor, nossos esforços, nossos pensamentos e nossas palavras também. Se em algum momento o Espírito Santo falou ao seu coração, mas por medo ou vergonha você não fez nada, saiba que o inimigo de Deus fica feliz quando isso acontece. Se eu e você queremos alcançar o céu, não devemos ter medo de julgamentos ou opiniões negativas. Antes devemos estar firmes, mesmo que diante da morte. Você já pensou o que aconteceria se os apóstolos fossem tímidos e tivessem vergonha de pregar a palavra de Deus? Talvez eles até vivessem uma vida justa, mas Deus iria ter que usar outras pessoas para ajudarem você. Afinal, como a própria Bíblia diz, nós só conhecemos o Evangelho porque alguém veio e falou para nós. Irmão, não tenha medo de sofrer as consequências, pois você está ao lado de Jesus. O mundo já está vencido. O nosso acusador já perdeu essa batalha. Mas se eu e você não fizermos a nossa parte por medo, então o Senhor Jesus infelizmente não vai poder nos salvar. Por amor ele deu a sua vida e morreu a pior das mortes. Cuspiram em seu rosto e colocaram pregos em suas mãos. Mesmo que seja difícil, peça ao Senhor que tire esse espírito de covardia para que você possa fazer a sua parte. Não deixe a morte do nosso Salvador ter sido em vão. Em Lucas 9, verso 26, lemos assim: "Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos." Diferente do que muitos pensam, Deus não se agrada do servo preguiçoso ou medroso. Em Mateus 25, nós encontramos uma parábola que retrata bem isso. Essa é a parábola dos talentos. Nela, um dos servos escondeu o dinheiro do seu senhor, e diferente dos outros que devolveram o dinheiro com juros, ele teve medo, e por isso não fez nada. Assim também Deus dá talentos e dons especiais para cada um de nós.
E por isso eu e você devemos usá-los para alcançar mais pessoas para Cristo. Infelizmente, muitas pessoas escondem esses dons por timidez ou vergonha, e outros usam eles para a obra do inimigo. Antes de finalizar, eu gostaria de convidar você a fazer uma breve oração ao nosso Senhor Jesus ao terminar esse vídeo. Fale a Ele o que mais te incomoda e como você quer fazer a sua parte para que mais pessoas conheçam o seu amor. Desde já, muito obrigado e fiquem com Deus.